Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o primeiro capítulo do nosso vídeo-livro do nono ano do ensino fundamental, todo ele dentro do padrão da BNCC, e esta é a nossa segunda edição. Espero que os senhores aprendam muito e, para nos ajudar, clique no sininho para receber notificação e se inscrevam no canal. E um like também ajuda muito. E se o senhor tiver a bondade de compartilhar com seus colegas e amigos, isso nos ajudaria muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos relembrar o que nós estudamos em capítulos anteriores e anos anteriores também. Todos os números reais. Todo número real, podemos dizer que todos os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais que estudaremos adiante, são números reais, estão dentro do conjunto dos reais. Alguns são representados simplesmente por algarismos, outros por operações, e ainda aqueles que são representados por letras específicas, até porque não se conhece seus infinitos dígitos. 2 é um número natural. Menos 2 é um número inteiro. 0,2 é um número racional. É uma fração, né? 2 dividido por 10. Raiz de 2, é o que a gente vai ver daqui a pouco, é um número irracional. Todos os números são exemplos de reais, porque eles estão dentro de um conjunto dos reais. Lembram, senhores? Por que 2 é chamado de irracional? Porque ele tem infinitos pontos depois da vírgula, a raiz de 2. E eles não se repetem, porque não são uma dízima periódica. Se for, não é irracional. Então, aí já é um número racional. Mas como é racional, é que ele repete, tem infinitos números sem fazer um período, como é o caso da dízima. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Vamos recordar a reta numérica, né? Como representar os números na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos em uma reta, como já vimos. Na figura seguinte estão representados os números menos 4 a 4. Entre dois números inteiros e consecutivos, não existe nenhum número inteiro. Existe muito número racional, que ali existem infinitos números, mas racionais. Isso significa que os pontos da reta situados entre a marca 0 e a marca 1, por exemplo, não representam os números inteiros. Nessa reta, estão destacados alguns dos pontos entre 0 e 1. Está ali, separei o 0 e 1 na retinha embaixo aí. Está ali um monte de pontinho. Ali tem um ponto, tem um meio, tem um quarto, um oitavo. Vejamos como que é que isso acontece. Olha, senhores, os números racionais não inteiros também podem ser representados por pontos nessa reta. Entre dois números racionais, é claro. Há infinitos números racionais. Como entre dois números naturais, existem infinitos números racionais também. Por exemplo, entre 0 e 1, há um número meio. Se você partir ali no meio, tem a metade. Um meio. Para representar um meio, nós tomamos o ponto da reta que divide ao meio segmento de reta entre a extremidade 0 e 1. Está ali o ponto meio marcado de vermelhinho, bonitinho. E o menos meio é a mesma coisa, ele está entre menos 1 e 0. Ele está na metade de menos 1 e 0. Então está ali o menos meio de vermelho também, situado entre a distância entre 1 e 0, à esquerda, porque já é um número negativo, ok? É um número racional negativo, formado por dois números inteiros, né? O número 1 e o número 2, como nós estudamos em capítulos anteriores. Na reta numérica, a gente pode continuar dividindo. Isso acontece infinitas vezes, porque entre dois pontos quaisquer, existem infinitos pontos. Vejamos lá, entre 0 e meio, dividindo pela metade novamente, olha, tem um quarto. Isso acontece na parte negativa também, antes do zero. Né? Eu posso dividir, vamos deixar essa negativa, vamos acompanhar o raciocínio do desenho. Eu posso pegar aquele 1/4, dividir por 2, aí vai ficar 1/8, e assim infinitas vezes eu posso fazer isso. Veja agora também, isso pode acontecer em todos os pontos da reta numérica. Basta fazer o ponto A e o ponto B que você tem e dividir por 2, vai ter sempre a metade, sempre com A diferente de B. E B também, né? Você somando e dividindo por 2. Vejamos lá,
considera seguir a reta numérica os números racionais na reta numérica. Eu tenho lá, entre menos 4 e 3, eu pego menos 4, somo com menos 3, que dá menos 7, e divido por 2, é lá, menos 7,5. Menos 9 quartos, né? Menos 9 quartos. Por que deu menos 9 quartos ali? Eu peguei o menos 3, somei com o menos 2 e dividido por 2. Se você tirar o mínimo muito comum, você vai ver que vai dar isso aí. Ali é da divisão entre a metade da metade, aí eu tenho menos 3 meios, né? Entre menos 9 quartos, menos 3 meios, se eu somar os dois e dividir por 2, também vai dar a mesma coisa. E ali sucessivamente, né? Entre menos meio, um terço. E aí você vai dividindo, vai sempre encontrar um valor que vai dar entre a média do ponto A e o ponto B. Se você chamar do ponto A 3 meios, o ponto B 7 meios, você vai somar que vai dar 10 sobre 2. Correto? Que é exatamente ali, ó. É 7 mais 3, conserva. 7 mais 3, 10. Entre 3 meios, é isso tudo dividido por 2. Vai ter 10 sobre 2 dividido por 2. Ok? Você pega lá, vai ter 3 meios, vai se dar 10 meios dividido por 2, que é 10 sobre 4. Aí vocês vão fazendo as continhas, sempre vai dando isso. É o ponto A mais o ponto B dividido por 2. E isso pode acontecer infinitas vezes. Vejamos agora a geometria e a descoberta de um número irracional. Vejamos a seguir a seguinte situação. Uma malha pontilhada em que representamos um triângulo retângulo isósceles colorido de verde. E construindo quadrados sobre os lados desse triângulo, colorido de amarelo, considerando o quadrinho vermelho como uma unidade. Cada lado daquele vale 1. A área do quadrinho é 1 vezes 1, que é 1. Bacana? Entendido isso? O quadrinho vermelho tem uma unidade, vamos determinar um número que representa a área de cada quadrado amarelo. Veja lá, de um lado do triângulo verde, eu construí um quadradinho amarelo, cada lado ali vale 1, quadrado de área 1. Depois construí do lado 2 também, um quadrado, peguei os dois lados ali, tal. Aí pude ver que ali eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos, né? Observado isso, vejamos o que acontece agora com esse raciocínio. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo, ele tem 2 unidades. Certo? Vocês podem ver que ele tem 2 unidades. Se você somar ali, vai dar 2 unidades. Por que ele tem 2 unidades? Porque o valor da área construída no triângulo menor é 1 unidade, mas a outra é 2 unidades, e 1 mais 1 é igual a 2. Então, a área daquele quadrado é 2 do quadrado maior, porque somou a área de um quadrado com o outro quadrado. Vocês podem ver que ali vai dar exatamente a soma de 2. Ok? Vejamos agora mais alguma situação aqui que aconteceu. Nós já descobrimos que o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo é 2. Por quê? 1 mais 1 é igual a 2. Que é o valor numérico do quadrado pequeno com o outro quadrado pequeno. Assim, a gente pode concluir, se a gente observar, na mesma malha anterior, vejamos um novo triângulo isósceles, colorido de roxo, ok? Vejam, vocês estão vendo isso aí? Observem. Vamos lá, vamos observar a mesma coisa. Nós pegamos um triângulo de um lado menor, construímos um quadrado de área 2, olha lá, de lado 2. 1, 2, a área dele é 4. Deu um outro quadrado. E podemos observar que lá dentro do quadrado, do lado maior, nós construímos um quadrado de área igual a 8. Veja para os senhores verem, cada área de cada quadrado do lado menor tem 4. Vamos contar quantos quadrados tem lá no quadrado construído em cima do lado maior? Eu tenho os 4 que estão ali no centro, nitidamente. Se você pegar em um lado, tem 2 triângulos, dá um lado, dá um quadrado. Mais 2 triângulos, dá 2 quadrados. Mais 2 triângulos, dá 3 quadrados, dá 4. 4 com 4, 8. É exatamente, 8 é a área do quadrado construído sobre o lado maior. E 4 mais 4 é o lado de cada um dos lados do triângulo isósceles, porque são 2 triângulos iguais. Aí a gente pode começar a pensar sobre isso da seguinte forma. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado
Um triângulo, um retângulo qualquer, sobre o seu maior lado, será igual à soma da área dos quadrados construídos sobre os outros dois lados. O valor numérico que nós achamos de construído do maior lado não foi 8, e cada lado ali não tem 4, não vale 4, tem 4 quadradinhos ali, 4 com 4 são 8, é o que nós acabamos de definir. Sendo assim, sim, a gente vai pegar a figura seguinte, que representa um triângulo isósceles, cujo maior lado x, e cada lado mede uma unidade o comprimento, de comprimento, qual é o valor da medida. Nós sabemos que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Mas se a gente usar, ainda não estudamos isso, vamos ver. Mas é um teorema de Pitágoras que a gente tira essa definição. Mas a gente pode concluir isso da seguinte forma. Eu peguei o triângulo de lado 1, esquecemos do Pitágoras, a gente vai estudar ele. A área de um quadrado rosa, maior, construído sobre o maior lado do triângulo, é x, eu não sei quanto que vale. Eu sei que cada quadradinho vale 1. Então, o maior lado, a área dele é x ao quadrado. A gente viu que a área é a soma dos dois quadrados construídos pelos menores lados. É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2, porque x vezes x é igual a 2. Aplicando toda essa teoria que nós estudamos com relação ao lado dos quadrados. Então, x ao quadrado é igual a 2. Temos assim a geometria da descoberta do número racional concluída da seguinte forma. Como x é medida do valor do maior lado, e x maior que zero, então o valor numérico de x que se verifica essa equação representa a raiz quadrada do número 2, ou seja, raiz de 2. Vamos ver como é possível localizar um número irracional, raiz de 2, em uma reta numérica. Partindo da construção de um triângulo retângulo isósceles, acompanhe, vamos construir um triângulo retângulo isósceles cujos lados menores medem 1, uma unidade, com um dos catetos sobre a reta numérica. Está ali um cateto menor em cima da reta numérica de 0 até 1. O outro mediu 1. Se eu colocar a ponta seca do compasso ali no 0 e traçar lá, pegar no outro ponto em cima do triângulo, eu vou cortar na reta numérica exatamente onde é o valor de raiz de 2. Vimos anteriormente que o lado desse triângulo vale raiz de 2 unidades. O ponto correspondente a esse valor da reta numérica pode ser encontrado colocando-se a ponta seca do compasso em 0 e tomando o raio da medida da hipotenusa, como vocês estão vendo na figura. Né? A ponta de grafite cruza a reta numérica em raiz de 2. Vamos fazer uma construção similar para posicionar o número irracional, raiz de 3, sobre a reta numérica. Vamos, a partir da figura anterior, construir um triângulo retângulo, cujos lados menores medem agora 1 e raiz de 2. Então ali, antes era 1 e 1, agora 1 vale 1 e raiz de 2. Pela propriedade apresentada anteriormente, é possível verificar que a medida do maior lado desse triângulo é a raiz de 3. Vamos ver como é que é? Olha lá, peguei a ponta seca, coloquei do lado do triângulo, bateu ali num ponto. Bacana. Nós sabemos que x ao quadrado é 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Aquele ponto ali vale raiz de 2. Não falamos que ali vale raiz de 2? Muito bem. Então, pegamos aqui, raiz de x ao quadrado é 1 mais 2. X ao quadrado vale 3. Porque quando eu levei ao quadrado raiz de 2, eliminou, ficou 1 mais 2. X ao quadrado é raiz de 3, que é exatamente o ponto onde cortou na reta numérica. Observando as construções geométricas, é possível perceber que os números irracionais raiz de 2 e raiz de 3 estão entre os números 1 e 2. Como os números 2 e 3 não são quadrados perfeitos, vamos calcular um valor aproximado de raiz de 2 e raiz de 3, ok? O número raiz de 2 está entre os quadrados perfeitos de 1 e 4. Nós aprendemos a calcular a raiz por aproximação em capítulo anterior, acho que foi no 7º ano. Não, vamos relembrar os senhores como é que a gente faz. O número raiz de 2 está entre os quadrados perfeitos 1 e 4, pois 1 é igual a 1 vezes 1 e 4 é igual a 1 vezes 2. Então, a gente vai começar acima de 1, multiplicando e vendo os valores.
até a gente ultrapassar o valor igual a 2. Vejamos aqui, porque sabemos que a raiz de 4 é 2, né? 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. Isso é menor que 2. Vamos aumentar, então. 1,2 ao quadrado, 1,44. Também menor que 2. 1,3 ao quadrado dá 1,169, que é igual a 1,69 menor que 2. Vamos continuar. 1,4 ao quadrado é 1,96, também menor que 2. E 1,5 ao quadrado deu 2,25. Passou de 2. Bacana. Nós já temos aí, com duas casas decimais, aproximadamente 1,96 a raiz de 2. Mas não é preciso, porque a gente pode continuar calculando por três casas decimais. E aí isso vai até o infinito. Vejamos agora. Nós já descobrimos, então, que a raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Então, vamos continuar multiplicando. 1,41, 1 ao quadrado. Deu 1,990921, menor que 2. 1,12 é 1,9937, que é menor que 2. Né? 1,413 ao quadrado é 1,996569, também menor que 2. 1,414 ao quadrado é 1,99396, também menor que 2. E 1,415 passou de 2, deu 2,002225. Olha, vejam vocês, já tem 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E nenhum deles deu dízima periódica. E a gente pode continuar fazendo isso sucessivamente até o infinito, com 4 casas, 5 casas decimais, e assim vai. Esse número não vai terminar nunca. É um número irracional que vai até o infinito sem período, sem repetir casas e formar um período. Vocês podem ver que deu 0,02225, 1993, depois 9 de novo, e meio, não repete. Sucessivamente, não. Então, não é uma dízima periódica. É um número irracional. Outro número irracional muito importante é o π. O π, imagina 3 circunferências da figura a seguir foram cortadas num ponto. Pegou uma circunferência maior, outra menorzinha. E aí o que aconteceu? O cara cortou com a tesoura ali e abriu ela, deixou as retinhas, tá ali em cima da mesa, retinha ali. Aí você mediu o comprimento que tinha e pegou o diâmetro da circunferência e divide o diâmetro o tamanho da circunferência pelo diâmetro, você sempre vai achar o número π, bem próximo do π, né? Imagina isso aí, o que aconteceu. A medida que é obtida representa o comprimento das respectivas circunferências. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. E está ali que nós conseguimos ali, ó, raiz de 5, né, que é o lado maior. Um lado vale 2 e o outro lado vale 1. Então, essa é um número racional e é a forma que a gente consegue saber do número π. Sempre, se você pegar a roda da sua bicicleta, cortar, mede o diâmetro dela primeiro, depois você corta ela no meio e abre ela, mede a medida, divide. Não vai fazer sua bicicleta, não vai estragar ela. Só estou dando exemplo, tá? Mede, vocês vão achar o número 3,14, não sei o que, não sei o que, não sei, até o infinito, que é o que o número do π vai. Vejamos aí o número racional π, né? Se você pegar a moeda de R$1, ela mede aproximadamente 84,9 milímetros. Se você pegar um paquímetro, que é um aparelho para medir, você vai ver que vale 84,9 milímetros. E o comprimento dela é esse que vale, né? E o diâmetro dessa circunferência é 27 milímetros. Então, vale 84,9 milímetros, que é o tamanho e o comprimento dela, e o diâmetro 27 milímetros. Se você pegar esse comprimento e dividir por 27, você vai achar 3,14444. Se você pegar a latinha de cerveja, que tem 220 mililitros por 70, você vai achar 3,14. Então, sempre um valor aproximado, que depende do número de casas decimais que você vai atualizando. Então, o π foi descoberta por Arquimedes através dessa situação. Nos dois exemplos, como vimos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, na mesma unidade, é claro. Se tiver em milímetro, milímetro.
tiver centímetro, também o outro lado tem que estar em centímetro. Encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa sempre muito importante na matemática, que é o número π. Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, e isso é π igual a 3,141592,65, e assim vai até o infinito. Um exercício agora é para vocês ir treinar tudo aquilo que nós estudamos. Usando o valor de π igual a 3,14, né? Calcule o comprimento da circunferência de raio. 8,045 centímetros, 2,57 centímetros. Lembrando aos senhores que diâmetro é o quê? 2 vezes o raio? 3? Quantas vezes é? Pensem. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52, determina o diâmetro dessa circunferência. Considere π igual a 3,14. A medida do diâmetro do pneu do automóvel está ali 0,60 centímetros. Considerando π igual a 3,14, responde às questões. Qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Se esse pneu der 5.000 voltas completas, quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Isso é para vocês dar uma pensada aí, né? Um abajur tem base circular com 22 centímetros de diâmetro, necessita de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. A base é a parte de baixo dele ali, aquela circunferência maior. Qual é o comprimento da fita necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Π é 3,14, né? Como é que a gente calcula? Ele não deu ali, o abajur tem 22 centímetros de diâmetro. O comprimento é igual a... Vejamos como é que a gente faz isso, tá? Pensem aí e apliquem o que já foi estudado. Temos ali a questão 5, né? Uma pista tem 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorrem 15,7 km. Quantas voltas eles derem? Vocês têm que calcular quanto que mede cada volta, tá? Ao redor de um jardim circular, vão ser plantadas mudas de flores, com espaçamento de 50 centímetros para cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas serão plantadas? Vocês têm que dar uma dividida aí, né? Pensem na pergunta e nos conhecimentos que nós demos. E o comprimento é igual a π vezes o quê? Aí, como é de 50 e 50 metros para botar uma planta, dá para saber quantas plantas vai caber ali, né? Então, concluindo, né, números reais, reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos reais, representado ali, ó, 2 pertence a R, menos 5 pertence a R, menos 3 quartos pertence a R, 2,300, tudo aí pertence a R, menos 1 sexto, π pertence a R, 1,25 pertence a R, menos raiz de 3 pertence a R, menos 0,48, né, que é um número, é uma fração, né? Se você vê, é 48 dividido por 100. Raiz de 10 pertence a R, 1,66, 2,133 negativo também pertence a R. Então, o conjunto dos reais envolve todos os conjuntos que nós estudamos até agora, ok? Exceto alguns números que a gente vai aprender sobre eles no futuro. Isso já lá no ensino médio, vocês vão aprender os números complexos, que não pertencem aos reais, ok? Mas na hora que a gente estudar a equação de segundo grau, vocês vão saber por quê. O conjunto N, Z e Q são subconjuntos de R, né? Natural, inteiros, racionais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também a R. Além desses, outros conjuntos de R são muito utilizados. O R asteriscos é quando tem todos os reais exceto zero. O R positivo, quando eles trabalham só com os valores positivos, maiores que zero. E o R negativo são os valores que a gente trabalha com todos os números menores que zero. O R asterisco com positivo é todos os conjuntos maiores que zero, exceto o zero. O R asterisco negativo é o conjunto dos números reais negativos, exceto o zero. Ok? Isso aí são denotações matemáticas que vocês têm que memorizá-las. Não esqueçam disso, tá? Todos esses detalhes. O asterisco positivo, negativo, é fácil de identificar isso. Pareceu que tem um asterisco ali,
sempre estão pensando o seguinte: não tem um zero nessa festa. É uma reta numérica, pode ser representar todos os números racionais, e todos os números racionais, ou seja, pode ser representado todos os números reais, todo o conjunto real. E cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou um número racional. Essa reta é denominada reta real. Observe a representação de alguns números dessa reta. Menos 17 sobre 4, vai até o infinito, aqueles 3 pontinhos no final, tanto da direita como da esquerda, é que vai até o infinito. O raiz de 2 ali, que é um irracional, o raiz de 3 também é. Está ali o π, que é um irracional, está ali 3,14, logo depois do 3, olha o pizinho ali. Então, essa é a reta do número real. As retas são a reta real, e tem todos os conjuntos numéricos ali dentro dela, cada um com suas características peculiares. Então, a gente pode concluir a seguinte situação. Bom, já vimos que há certas limitações em relação às operações dos conjuntos N, Z e Q. Tem que respeitar essas regras. No conjunto N, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural. No conjunto Z, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número inteiro. No conjunto Q, nem sempre é possível extrair raiz quadrada exata e encontrar um número racional. Então, essas características a gente tem que observar, porque elas são muito importantes. Aí a gente consegue diferenciar, né? Aí achar quem é natural, quem é inteiro, quem é racional, quem é real, quem são os irracionais. Já estudamos todos eles e agora a gente vai começar a trabalhar com essas numerações todas, dentro cada um das suas características, daquilo que nós acabamos de mostrar. Agora a gente vai começar a fazer os estudos de raízes e potências, mas aí a gente vai fazer um estudo mais complexo do que a gente já fez lá no 7º ano e 8º ano. Aí eu vou lembrar aos senhores tudo aquilo que nós aprendemos para não ter menor dúvida. Vejamos aqui, a potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Está representado aí a elevado a n. É a vezes a vezes a, n fatores. Para reescrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. A é base, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. N é o expoente, é o número de vezes que esse número é multiplicado. Exemplo, 2 elevado à terceira. É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 é base e 3 é expoente. E 8 é a potência. Vamos lembrar as propriedades de potência, né? 7 elevado à segunda vezes 7 elevado à terceira. Ora, é 7 vezes 7 duas vezes, multiplicado por 7 vezes 7 três vezes. Então, se você somar aquele 2 com 5, vai dar 7 elevado a 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, a primeira propriedade, nós podemos dizer, se duas potências têm a mesma base, nós podemos conservar a base e somar o expoente. A elevado a m, n vezes a elevado a m, é igual a elevado a m mais n. Na multiplicação de potências de base iguais, mantém-se a base e soma os expoentes. A segunda propriedade, né, é a propriedade da divisão de potência de mesma base, onde a gente conserva a base e subtrai o expoente, né? Está ali 7 a quinta, está no numerador, dividido por 7 a segunda. Então, está ali, ficou 7 sobre 7. A gente cortou ali, a mesma coisa de fazer 7 elevado a 5 menos 2, que dá 3. Então, a propriedade é essa. A elevado a n dividido por a elevado a m é a elevado a n menos m. A divisão de potências de base iguais mantém-se a base e subtrai os expoentes. A terceira propriedade é a potência de potência. A gente pode dizer que a potenciação cuja base é a potência. É uma potência. A base é uma potência 3 ao quadrado elevado ao cubo. O que a gente faz? A gente multiplica aquilo ali. Vai ser 3 vezes 2. Quando temos potência de uma outra potência, isso nos permite escrever a seguinte propriedade. A elevado a m elevado a n é a elevado a m menos n, que é 3 ao quadrado, vezes elevado a terceira, 3 elevado a
2 vezes 3, que é 3 elevado a 6. Expoente zero. Vamos calcular 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira. Aplicando a definição de potência, temos que 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira é igual a 1. Por quê? Se você fizer 2 elevado à terceira dividido por 2 à terceira, vai dar 2 elevado a 3 menos 3, e isso dá zero. E todo número elevado a zero é 1 que nós estudamos. Comparamos os dois resultados, podemos escrever que 2 elevado a zero é igual a 1. Isso ocorre quando o número real não nulo de modo geral. Para todo número real com A diferente de zero, A elevado a zero sempre vai ser 1. Bacana? Isso aí eu acho que vocês já sabiam, mas eu estou só relembrando. Aplicando a definição de potência, vão resolver para mim 8 a segunda menos 9 elevado a 1. E aí vocês vão fazer esse exercício bacaninha para gente, tá? Aqui na questão 2, eu tenho o número n igual a 6 ao quadrado vezes 6 à terceira, mais 1. Resolve essa coisa para mim, qual é o valor de n? A terceira também é uma expressão para ser resolvida. Resolve-se primeiro o parênteses, depois o colchete, primeiro a potência, depois soma e subtração. Aqui nós temos que determinar um número real representado na seguinte expressão. Quanto que dá isso aí? 2 elevado à segunda, elevado à segunda. E assim sucessivamente, tá? Não se esqueçam de resolver isso aí para a gente, tá? A questão número 5 tá bem claro isso aí. E exercício para você resolver essas expressões, tá bom? Não esqueçam de aplicar todas as regras que eu expliquei para os senhores. Usando o sinal, né, igual ou diferente, você deve comparar as potências. Menos 10 ao quadrado e 10 menos 2 são iguais ou são diferentes? E vou analisar todos aí para mim, tá? Sabendo que x é igual a 5 ao quadrado elevado à terceira, vezes 5 ao cubo, vezes 5 ao quadrado elevado a 4, e y é igual a 5 elevado a 9 elevado ao quadrado, dividido por 5 a 4, vezes 5 ao quadrado, calcula o valor de x dividido para y. Então, você vai resolver primeiro x, depois resolver o y. Depois você pega o x e divide por y, vê quanto que dá. O 7 você vai calcular o valor resolvendo a expressão, 10 a 0, mais, e o letra A, o letra B 10 a 0, mais 1, letra C, menos 10 a 0 a 1, e assim aplicando toda a regra que eu ensinei para vocês, tá? Não esqueçam que o número só é elevado a todo ele a uma potência se estiver no parênteses. Se está fora do parênteses, o sinal não é elevado, tá? Estou dando só uma dica. Essa questão caiu no Enem. Eu vou deixar vocês lerem ela, tentar resolver e analisar. Eu não vou falar nada, porque eu quero que vocês aprendam a interpretar um texto e dele tirar e usar o conhecimento de potência que vocês acharam. Porque se eu começar a falar muito e dar dica, eu vou resolver o problema de vocês. Imagine vocês que vocês estão sentados na prova do Enem e caiu essa questão. Leiam ela e vê o que é que vocês podem aproveitar de entendimento de potência dentro deste texto. Potência de um número real com expoente inteiro, né? Nós já ensinamos que 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a terceira, a gente conserva a base e subtrai expoente. Então vai ficar 2 elevado a menos 1. E toda potência, quando era negativa, toda potência, quando for negativa, vocês não estão vendo, é uma fração. Vai ser A elevado a N, vai ser sempre A igual a 1 sobre A elevado a ela com sinal positivo lá. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Olha lá o exemplo disso lá. 2 elevado a terceira, 2 elevado a segunda dividido por 2 elevado a terceira. 2 a segunda é 2 vezes 2. 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. E quando eu posso simplificar ali, 2 com 2, 2 com 2, ficou 1. E embaixo sobrou 2, é igual a meio. Então essa é uma propriedade muito importante. Todas as vezes que você vê o expoente com número negativo, vocês já podem pensar, estou enxergando ali uma fração e vou aplicar essa propriedade que os senhores acabaram de conhecer. Temos lá, se considerarmos o expoente zero e alguns números inteiros negativos, como o expoente, podemos montar esse quadro. Olha lá, 2
expoente 4, 2 a quarta é 16. Aí vamos lá, expoente 3 é 8, expoente 4 é 2, expoente 1 é 2, expoente 0, todo mundo elevado a 0 é 1. Expoente é menos 1, é meio, porque ficou aquela propriedade que está aí do lado. A elevada a menos n igual a elevada a n. Expoente menos 2 fica 1 quarto. Aí já vai virando fração, tá vendo? Expoente menos 3 é menos 1 sobre 2 elevado à terceira, que é igual a 1 oitavo. Perceberam como isso aí vai sempre diminuindo e a gente vai chegando na definição que A elevado a n é igual a 1 sobre A elevado a menos n, né? A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Está bem provado dentro desse quadro, desse grafo, que isso é tranquilamente viável. Potência de 10 em notação científica, vou lembrar aos senhores uma coisa que nós estudamos no 7º ano. A distância medida aproximada da Terra do Sol é 150 milhões de quilômetros. Pode ser um número muito grande, podemos escrever esse número 150 milhões usando notação científica. Na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Quando o outro fator deve ser potência de 10. Usando um número de 150 milhões, temos 150 milhões, que é igual a 15 vezes 10 elevado a 7. Por quê? Nós temos 107 zeros. Então, é 15 vezes 10 elevado a 7. É como se eu tivesse 15 vezes multiplicado por 10 milhões. Aí daria 150 milhões de quilômetros. E a notação científica, observe os senhores, que a vírgula está na frente do 15. Ele tem que ser menor do que 10. Né? Então, eu vou colocar a vírgula aí atrás. Vai ficar 1,5 vezes 10. Como eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 na potência. 1,5 vezes 10 a 8. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu tenho que pegar e subtrair 1 na potência. Andando para a esquerda, soma na potência. Andou para a direita, diminui na potência, ok? Lembraram isso aí? Vejamos mais alguma característica. Na notação científica, é uma forma de escrever números usando potência de 10 utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Muitos números pequenos e muitos grandes são frequentemente encontrados na ciência em geral, em biologia, química. Na própria física, escrever a notação científica facilita fazer comparações e cálculos. O número em notação científica representa o seguinte número: n vezes 10 elevado a uma potência qualquer. Aquele n maiúsculo não tem nada a ver com minúsculo. Sendo n um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Tem que estar entre 1 e 10. Então, você sempre escrever. Se tiver 0,1, você tem que andar uma casa para a direita. Quando você anda uma casa para a direita, você tem que dividir a potência, porque você multiplica embaixo e divide em cima, sendo o número real igual a 1 e menor que 0, um número inteiro. Assim, você está aplicando a notação científica. Vejamos agora a vírgula potência de 10, nesse aqui agora. A vírgula andou 15 casas. Eu tenho esse número aí, ó, grandão, com um monte de zero na frente. Eu contei quantas casas ele andou. Olha, eu contei, ele andou o quê? Vamos contar quantas casas que ele andou? E eu tenho que levar ele para onde? Para frente do 5? Não, é na frente do 6, porque tem que estar entre 1 e 0. Muito bem. Então, eu vou contar quantas casas deu. Deu 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13. Né? Aqui, 13. Atrás do 9, 14. Atrás do 5, 15. Então, se eu andei 15 casas para a esquerda, eu vou multiplicar por 10 elevado a 15. 0 mais 15. 6,59 vezes 10 a 15 corresponde ao número da letra A. E vamos ver o da letra B. Eu tenho que andar para a direita 11 casas. Pode contar ali. Até no 0 ali nós temos 10. Aí eu tenho, mas eu não pode ficar 0,1. Eu tenho que colocar 1, que é acima de 1, né? 1,6 vezes 10. Como eu andei 6 casas, eu tenho que subtrair 11. Vai ficar 0 menos 11, que é 1,6 vezes 10 é menos 11. Essa é a forma que eu escrevi o número da letra B em 11, andou 11 casas para a direita com 1,6 vezes 10 a menos 11. Porque pegar 10 a 0, que é 1, multiplicar por 10 a menos 11. É 0 menos 11 é menos 11, ok?
Tranquilo? Conserva a base e soma os expoentes. Essas todas são conhecimentos que nós já temos. Vamos aplicar isso aí agora, né? Transformar um número em notação científica, veja abaixo, como transformar os números em notação científica de forma prática. Primeiro passo é escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Diferente de zero, então é acima de 1, né? Colocar no expoente a potência de 10, o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se eu andar com a vírgula no valor do diminuiu, então vamos repetir. Se eu andar com a vírgula, o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. O terceiro passo é escrever o produto do número pela potência de 10 vezes o expoente que deu lá. A quantidade de casas que você andou tanto para a esquerda como para a direita. A massa de um elétron, por exemplo, é aproximadamente esse monte de 0,911 gramas. Transforma esse valor na notação científica. Então, o que acontece? Eu tenho que andar essa casa até chegar no 9. Eu não posso colocar a vírgula no 1, não. 91,1, porque a notação científica está entre 1 e 10. Eu contei quantas casas ali, deu 28 casas andando para a direita. Né? Então, vou andar com a vírgula colocando entre 9 e 1, como eu acabei de explicar. Aí contou, então ficou 9,11 vezes 10, como andei 28 casas para a direita, menos 28. Bacana? Se eu andasse 27, seria menos 27, e assim sucessivamente. A multiplicação de notação científica é muito claro, igual está aí o exemplo. 1,4 vezes 10 a terceira, que multiplica 3,1 vezes 10 a segunda. Eu multiplico primeiro os números. 1,4 vezes 3,1. E depois as potências. 10 a terceira vezes 10 a segunda. Multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base, soma expoente. De número, multiplica os números. 1,4 vezes 3,1 dá 4,34. 10 a terceira vezes 10 a segunda. Conserva a base, soma expoente. 10 elevado à quinta. Outro exemplo, letra B, a mesma coisa. Temos lá 2,5 vezes 2,3, 5,75. 10 a menos 8 dividido por 10 a sexta, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 8 mais 6, devo 8, tenho 6, devo 2, a potência ficou menos 2. A mesma coisa acontece com a divisão, divide-se primeiro um número, depois a potência. O 9,42 dividido por 1,2 vai dar 7,85. Né? Agora, 10 a quinta dividido por 10 a 2 é 10 elevado a 5 menos 2, que é 10 a terceira. Olha lá o exemplo B. 6,4 elevado a menos 3, vezes 10 a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 a sexta. Pronto, acabou o problema. Divide-se os números, dá 2,7. Menos 3 dividido por menos 6 vai dar devo 3, devo 6. Vai dar, porque é positivo lá, né? Ficou menos 3, menos 6. Menos 3, menos 6 é igual a menos 9. A soma ou subtração, certo? Se você tem um número multiplicado por 10 elevado a 5, multiplicado por 10 elevado a 5, o que eu faço? É igual a... Eu coloco em evidência, né? Porque eu tenho uma coisa multiplicada por 8, né? Coloco em evidência, vai dar 9,14 mais 1,2 multiplicado por 10 a quinta. Deu 10,62 vezes 10 elevado a 5. Acontece, senhores, que isso aí não pode ficar assim, porque notação científica tem que ter assim, 1 e 10, se está maior que 10, eu andei a vírgula para a esquerda, uma casa. Aí eu somo uma na potência, ficou 1,062 vezes 10 a sexta. 8,4 vezes 10 a quinta, menos 32 vezes 10 a 3,2 vezes 10 a quarta. Aí o que acontece? Ficou 8,64, né? Menos 3,2 vezes 10 a quinta, coloquei em evidência, vezes 10 a quinta. Aí o que aconteceu? Ficou 10 a quinta, 5,44 vezes 10 a quinta. Já está entre o valor de 1 e 10, aí não precisou de alterar nada. Bacana? Beleza, então. Vamos ver mais alguns detalhes, relembrar alguma coisa e depois a gente vai fazer exercício, tá bom? A potenciação de número decimal, vocês lembram, né? 0,5 ao quadrado é 0,5, multiplica 0,5. E a gente pode escrever isso também em uma
uma fração, né? 0,12 é 12 sobre 100 ao cubo. Então, é 12 sobre 100 que multiplica 12 sobre 100 que multiplica 12 vezes 100. Você faz a multiplicação do número dividido por 1 milhão. Aí é só andar com as casas e, se quiser, vocês vão fazer desafio, escrever número para mim em notação científica. A mesma coisa aconteceu no exemplo 2. Bacana? Escrevam esses dois números em notação científica para treinar. E depois, vocês vão fazer esse exercício aqui. Esse caiu no Enem, vocês vão ler, interpretar, identificar e resolver isso para mim. A mesma coisa, esse é o outro do Enem. Esse aí vocês vão ter que usar conhecimento que nós estudamos. Volume do cubo, você vai pegar o volume do cubo maior, tem um outro cubo menor, depois vocês têm que calcular o volume do compartimento C, subtrair. Então, vocês vão tentar interpretar esse problema, resolver para mim. Se vocês não derem conta, pode me procurar lá nos comentários, que eu vou ajudando os senhores a resolver, ok? Essa questão 3 também vai envolver conhecimento. Nós estudamos, né? Leiam e tentam resolver essa expressão, né? 1 sobre 10 vezes 1 sobre 1000 é igual a 1 a 10 elevado a 4, que é igual a 10 elevado a menos 4. Aí vão tentar interpretar o que está pedindo aí. Questão 4 também, vamos transformar em potência de 10 e fazer as multiplicações. Em notação científica, tá? O número 5 também, né? Para o vídeo, faz um print, põe no caderno e tenta fazer. Em 2023, o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de fruta. E vou analisar o que aconteceu. E vocês vão escrever para mim, né? Em notação científica, esses 3 números grandes aí, ó. Tem um número 23, não sei o que moléculas. O diâmetro do planeta Marte é 6.800.000 quilômetros. E a distância mínima de Marte e o Sol é esse todo aí. Escrever tudo para mim em notação científica. E o diâmetro do átomo de hidrogênio é essa medida pequenininha aí, ó. Quantos zeros tem? Eu posso colocar 10,6, uma vírgula tem que ir para 1. Espero que vocês tenham aprendido muito, que tenham compreendido, resolvam os exercícios, compartilhem com seus amigos e qualquer dúvida estarei aqui junto com os senhores nos comentários.